Todos, sejam todos bem-vindos em nossa casa querida, que nos acolhe, como sempre, com todo carinho. E nós também sentimos, ao adentrar a nossa casa, todo o carinho, toda a energia renovadora, fortalecedora, que nós recebemos aí dos nossos amigos espirituais. Então, para que a gente possa, antes de dar início à nossa palestra, os nossos recados, rapidamente. Lembrando que as nossas palestras, os nossos passes, são realizados todos os dias. Os horários estão afixados lá fora, no mural e no nosso site da Casa do Caminho. Quem quiser passar pelo plantão, é só chegar meia hora antes do início da palestra, também nos dias de atendimento. E o passe à distância, lembrando também que quem quiser fazer o passe à distância para alguém, para algum conhecido, parente, precisa passar no plantão antes e pegar o cartãozinho do passe à distância. Às sextas-feiras nós continuamos com o grupo de atendimento espiritual e grupo de apoio a dependentes químicos e familiares. Então, lembrando, se alguém estiver passando por essa situação, ou se conhecer alguém que esteja passando, é só chegar aqui às sextas-feiras, entre 7h30 e 8 horas. E nós queremos agradecer a todos que têm colaborado conosco, com as nossas cestas básicas, com a doação de alimentos. E vamos continuar solicitando a ajuda de vocês. As coisas não estão fáceis, né, para ninguém hoje em dia, especialmente para essas famílias que nós ajudamos. Então, nós estamos contando aí com a ajuda para atender a 80 famílias. Então, quem puder colaborar com os alimentos não perecíveis, nós agradecemos. Especialmente, a gente precisa do arroz, feijão, óleo, leite em pó e açúcar. Então, por favor, né, contamos com a colaboração de todos. Então, vamos lá. Vamos dar início. Então, como nós dissemos no início, para que a gente possa sentir, para que possamos nos sintonizar com essas energias, com todo esse carinho que nós sentimos ao adentrarmos a casa, nós vamos procurando nos desligar das nossas preocupações, dos nossos pensamentos, para estarmos inteiramente presentes aqui na casa. E nós vamos elevando os nossos pensamentos a Deus e trazendo à nossa mente a imagem do nosso Mestre amado Jesus. Essa doce figura que com os braços abertos vem nos receber, nos acolher, nos envolver com todo o seu amor. Essa energia divina, essa luz que Ele nos transmite, vai nos envolvendo e nós vamos sentindo todo esse amor e através dele pedindo ao Pai que ilumine os nossos corações e as nossas mentes, nos preparando para o aprendizado e para recebermos tudo aquilo que nós viemos buscar para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso desenvolvimento, permanecendo sintonizado com essa luz e com esse amor do Mestre. Nós vamos dar início, então, à reunião dessa noite. E é com grande alegria que nós recebemos o palestrante de hoje, nosso companheiro Afonso, que fará por nós hoje a palestra. Você seja muito bem-vindo, seja muito feliz. Fez-se a luz. Nós ainda não temos luz própria, mas também não estamos tão apagados assim. Já não somos opacos, talvez, como éramos algum tempo atrás, porque nós já trazemos dentro de nós a vontade de imitar o exemplo de Jesus, tão claramente exposto na doutrina espírita, expressa nas obras básicas
de Allan Kardec. Sejamos, portanto, todos bem-vindos a esta abençoada Casa do Caminho, que está no nosso caminho para nos ajudar, para nos dar forças, para nos dar sustentação, para vencermos as nossas dificuldades, sejam elas quais forem. Sejam as nossas dificuldades de ordem material, sejam as nossas dificuldades de ordem espiritual, de ordem moral, seja qual for o nosso problema. Os benfeitores da luz, em nome de Deus, em nome de Jesus, dos mentores desta casa, se alinham para nos auxiliar. E nos pedem tão somente que façamos a nossa parte. Nos inspiram, conforme encontramos no Evangelho, segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Ajuda-te, e o céu te ajudará. Faça a tua parte. E o céu, ou seja, os espíritos de luz, as pleiades dos céus, irão se mover para nos ajudar. Se porventura nós não estamos sentindo ainda esta ajuda, este deslanche em nossa vida, nós vamos refletir na noite de hoje. Nós vamos refletir e juntos aqui buscar soluções para alavancar um caminho novo de fé, de esperança e de caridade. Nós já estamos seguindo a Jesus, o que já é muito bom. Mas não basta segui-lo. Necessário se faz imitá-lo. Necessário se faz observá-lo de perto. Imitar os seus gestos, a sua forma de comportamento, imitar a sua reflexão e a sua alegria. As nossas reflexões desta noite encontram-se no livro Benção da Paz, cujo autor é um espírito iluminado que nós conhecemos bastante, Espírito Emmanuel. E este livro nos chega de autoria do Espírito Emmanuel, portanto, um livro mediúnico, como nós dizemos no Espiritismo, um livro psicografado. Ele nos chega graças ao trabalho de alguém que em sua existência estudou o Evangelho de Jesus. Não apenas o estudou e refletiu, mas o colocou em prática no seu dia a dia e seguiu a Jesus na condição de missionário, que não é o nosso caso. Nós não somos missionários, nós somos tarefeiros nesta casa abençoada do caminho. Mas faz-se necessário imitar o exemplo desse nosso irmão Francisco Cândido Xavier, o autor desta psicografia. E o último encontro que nós tivemos com Chico Xavier, em Uberaba, pouco antes, algum tempo antes da sua partida, e nós observávamos aquela criatura tão humilde, tão simples, tão acolhedora, e que nos recebeu com tanto respeito, como se fôssemos alguém importante. Nós, que nada somos, diante da grandeza expressa pelo trabalho de uma existência, Chico Xavier. E quando nós o observávamos em reflexão respeitosa, nós vimos ao lado de Chico Xavier, pela visão mediúnica que nos é dada para o nosso aprendizado, não quando nós queremos, mas quando faz-se necessário para a nossa reflexão, para a nossa busca de novos caminhos para resolver a nossa problemática pessoal. Eu vi ao lado de Chico Xavier uma verdadeira montanha de livros. Eu fiquei, meu Deus, o que é isso? Uma montanha de livros. Ao lado do Chico Xavier, uma montanha que não cabia naquele ambiente. Uma imagem naturalmente mediúnica. E eu pensei assim, meu Deus, a cada um segundo suas obras. Lá estavam as sementes que Francisco Cândido Xavier, por intermédio da sua mediunidade, já que ele não foi autor de livros, ele era simplesmente o instrumento por intermédio do qual os espíritos escreviam os livros. E lá estava Chico Xavier, ladeado por aquela montanha de livros psicografados por ele, verdadeiras sementinhas. E hoje, essa semente, bênção
da Paz, o livro de autoria do Espírito Emmanuel, psicografado por ele, e, portanto, mais uma semente de Chico Xavier está espalhada aqui pelo nosso ambiente, nos falando da necessidade do nosso burilamento pessoal, da nossa confiança, do nosso esforço. Foi dito aqui, nós estamos em dias difíceis, estamos vivenciando dias difíceis. O nosso valor se mede a partir da superação da dificuldade e não na acomodação do conforto, na acomodação da situação farta, onde nenhum esforço é necessário ser feito para a satisfação das nossas necessidades. É neste momento de transição, tão bem descrito no último capítulo do livro A Gênese, de Allan Kardec, que nós encontramos motivos consoladores e esclarecedores para também fortalecer a nossa fé, já que nós estamos numa época de transição, onde os valores morais se modificam, parecem abalados e requerem da nossa parte esforço e determinação para serem mantidos. Nós estávamos estudando, a partir do capítulo de Bênção da Paz, este livro abençoado, estávamos estudando a dificuldade de hoje e nos reportamos a épocas antigas, onde vimos as grandes dificuldades, as grandes perseguições que sofreram os seguidores, os discípulos de Jesus, que não tinham este ambiente abençoado que nós temos aqui, com o ar ventilado, com a água mineral sendo servida, com o aconchego, o carinho daqueles que nos acolhem, o conforto das instalações que nos facilitam a reflexão. Meus irmãos, aquele que mergulhar com desejo de aprofundar o seu conhecimento, irá verificar que em Roma, estas reuniões, a época de a pós-partida de Jesus, depois que Jesus se foi, depois que ele se apresentou em espírito para confirmar a afirmação de que ele viria depois da morte, de que a morte não existe, os cristãos, os primeiros seguidores de Jesus, faziam estas reuniões em catacumbas escuras, que serviam, escavadas no subsolo de Roma, e que serviam de cemitério, de ossadas. Era ali, nesse clima naturalmente adverso ao conforto, que os primeiros cristãos faziam as suas orações. Recordavam da passagem de Jesus. Feitos mediúnicos eram realizados em benefício daqueles que ali se encontravam. E o faziam fora da lei, pois o cristianismo não era permitido, o exercício do cristianismo, como nós sabemos, não era permitido. E naquela época, sem nenhum conforto, sob a ameaça do Império Romano, o que significava ser conduzido à arena para serem devorados pelas feras que ali eram colocadas para a diversão do povo, que sempre quis o circo para se divertir, e naquela época um circo cruel, que os primeiros cristãos refletiam sobre o Evangelho de Jesus. Não obstante a dificuldade que enfrentamos no momento presente, quanto progresso fizemos? Há que dar valor para o progresso conquistado, necessário. Se faz sempre olhar para frente, assumir novos desafios. A ambição leva à inventividade, à criação de novas tecnologias, à superação. Mas é conveniente para a nossa evolução olhar para trás e ver o passado de conquistas para valorizar o que temos em nossas mãos. Temos em nossas mãos, na noite de hoje,
a santa mediunidade de Jesus expressa no Espiritismo, quando Jesus nos diz, e nós espíritas somos seguidores de Jesus. Nós temos o seu Evangelho como nosso livro de cabeceira. E ele diz, dai de graça o que de graça recebestes. E nós estamos recebendo de graça nesta casa. A mediunidade, o passe, a assistência espiritual, que já começou. Quando nós adentramos a este estabelecimento erguido sobre o trabalho de Jesus, iluminado por Ele mesmo, que se converte no Consolador prometido por Ele mesmo, que vem, nesta época, esclarecer, ampliar a nossa visão, para que nós não sejamos cegos, sendo conduzidos por cegos. Um cego, por mais boa vontade que tenha, ao ajudar o outro deficiente visual, o levará a um desastre. Para auxiliar um deficiente visual, um cego, é necessário que nós enxerguemos bem, para auxiliá-lo a atravessar a avenida, a rua, evitar que ele vá ao encontro do desastre. É neste momento que nós precisamos, cegos que somos, na imensa maioria, cegos à realidade espiritual, cegos à nossa condição de espíritos devedores, herdeiros de nós mesmos. Pois se estamos no fundo do poço, foi cavado por nós. Se estou no fundo do poço, sofrendo a amargura, o desengano, lá estou, aprendo no Espiritismo, justiça das aflições. Lá estou, mergulhado, porque cavei, porque quis, porque não dei ouvidos àqueles que desejaram me auxiliar. Meu filho, não faça, evite. Eu sei o que eu faço, ninguém manda, mas escute, reflita, eu sei, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Mas economize e guarde, o dinheiro é meu, não devo satisfação a ninguém. E entrei no poço da amargura, porque não dei ouvidos àqueles que se preocuparam comigo, que estavam ao meu lado, já conhecedores das aflições que vinham para a frente. Se estou na amargura, na dificuldade, no desemprego, na aflição, no problema de saúde, no abandono, na dificuldade afetiva, seja conjugal ou familiar, é porque eu não dei ouvidos a Jesus. Há 2000 anos, o Cristo espalhou as primeiras sementes. Muitas se perderam, pareceram perdidas, mas nos alcançam na noite de hoje. Mas foi necessária a aflição, a dor, a dificuldade, a dúvida, para nos trazer até Ele. E não obstante a nossa indiferença, a nossa ingratidão, a nossa desfaçatez diante do Mestre, que como paga recebeu na terra o deboche, a tortura, as ofensas, o Cristo continua semeando. Após a partida, ele retorna em espírito. Ele volta, ele se apresenta junto dos seus discípulos, reparte o pão, faz a pregação do amor, da vida após a morte. Nós, em nosso dia a dia, nestes momentos de transição, sejamos francos com nós mesmos. Sentimos por vezes que as nossas forças se esgotam, que o nosso empenho parece não encontrar retorno, que não obstante todo o nosso esforço, dedicação, honestidade, não enxergamos a plantação que estamos tão necessitados para colher aquilo que precisamos prosperar. E o Espírito Emmanuel, nesta noite abençoada, ele vem para nos consolar, para nos esclarecer que não podemos, que não devemos
diante do filho que não nos dá ouvidos, apesar dos esforços que fazemos para auxiliá-lo, não devemos desanimar. Que diante dos companheiros de trabalho, muitas vezes ingratos, desatentos, não obstante o nosso esforço em auxiliá-los, não devemos desanimar. Não devemos desanimar nesta época em que somos como cidadãos. A casa espírita é apolítica. Não se faz política na tribuna espírita, na casa espírita. Mas a casa espírita incentiva que cada frequentador reflita antes de depositar o seu voto na urna eletrônica. Que ele o faça com reflexão. Que ele escolha os seus candidatos a partir de uma pesquisa, de uma averiguação. Que ele escolha o melhor, mas que não deva ir ao encontro do desânimo se aquele candidato que ele escolheu com tanto critério não corresponder às suas expectativas. O Espírito Emmanuel nos recomenda plantar, semear sempre e não desanimar. O Espírito Emmanuel nos sugere, e nós procuramos ampliar o seu pensamento nesse instante, levando a pedagogia da situação ao nosso dia a dia. Nós não devemos desanimar no plantio da honestidade, da determinação, mesmo quando o mundo parece desabar, e só os corruptos, aquelas criaturas que optam pela desonestidade, pelo prejuízo à coletividade, estarem prosperando. Nós não podemos, pois nós estamos na época da separação do joio e do trigo. É o próprio Cristo quem supervisiona na terra, neste instante, a separação daqueles que são dele e daqueles que não são dele. Aqueles que seguem a lei de Deus, que é divina, inexorável, eterna, imperecível, que vale para todas as épocas, e aqueles que manipulam a lei dos homens para se locupletar no ócio, na posse de recursos indevidos. Nós estamos vivendo nesse instante em que muitas vezes desanimamos ao semear a honestidade, o trabalho, a determinação, a educação em nossas vidas, nós desanimamos. Nós estamos vivendo a época do chamado final dos tempos, que o Espiritismo esclarece. A Terra não vai acabar. O mundo não vai acabar. O mundo não vai terminar. O que irá terminar é uma civilização corroída pela corrupção. Desaba o mundo velho e surge dos escombros deste verdadeiro terremoto moral, surge o mundo de regeneração. E quem serão aqueles que irão habitar estes mundos? Aqueles que preferem a leitura do Novo Testamento. Há muita gente que diz, mas o Espiritismo eu não conheço. Leiam, por exemplo, o último livro do Novo Testamento, o Apocalipse de João, aonde, em palavras com um cunho alegórico e que parece muitas vezes fantasioso, mas o profeta falava a partir do seu entendimento, dos seus recursos intelectuais. A época era diferente. 2000 anos atrás, na ilha de Patmos, ele tem a oportunidade de, conduzido pelo próprio Cristo, vislumbrar o futuro da humanidade. E ele enxerga e descreve, com as suas palavras, o que já está ocorrendo há décadas entre nós. Uma grande árvore não desaba de imediato. Uma grande árvore, para desabar, ela precisa ser consumida pelo tempo, ela precisa ser devorada pelos insetos, ela precisa sofrer a ação das intempéries e finalmente ela vem abaixo.
A civilização velha, antiga, corrupta, fundamentada na imperfeição do homem, desaba. Não sejamos nós a desabar junto com ela. Aqueles que irão desabar, aqueles que irão se afastar do mundo novo, mundo de regeneração, pois a terra ganha um upgrade, ela ganha uma promoção. Aqueles que permanecerem fiéis à semeadura da paz, da honestidade, da concórdia, do entendimento em seu lar, em seu local de trabalho, pelas ruas da cidade, nas instituições filantrópicas, aqueles que não se deixarem levar pela tentação do maligno. E o que é o maligno? É uma figura criada pela igreja dogmática que se antagoniza a Deus, criada por ele mesmo? Não. O maligno é o mal que existe dentro de nós, ainda, e que precisa ser extirpado, precisa ser arrancado. E o será por intermédio de duas grandes forças. A escolha é minha, é nossa. Evoluiremos hoje se nos deixarmos levar pelo amor do Cristo, que nos pede, ele que tem o fardo leve e o jugo suave, ele que nos pede pelo amor e pela fraternidade, amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é um caminho. E amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Esse é o caminho do Cristo. Mas há outro caminho que podemos seguir. Podemos nos antagonizar com Cristo. Podemos nos distanciar dos seus ensinamentos e receberemos a visita inevitável da dor. Aquele que não progredir pelo amor receberá a visita da dor. Aquele que não aprende a evitar os doces saborosos, expostos com tanta tentação nas vitrines das grandes lojas, das docerias, dos shopping centers, aquele que não sobrevive, aquele que não evita esses doces, irá sofrer. Pois o médico já disse, evitar o açúcar, o carboidrato. E, no entanto, muitas vezes nós contrariamos as recomendações médicas, as mais gerais possíveis, em relação à nossa saúde, que eventualmente pode ser o caso do doce. Nós caímos na tentação, deixamos que o mal que existe dentro de nós comande nossos pensamentos, palavras e ações, e a gente entra na doceria e come. E nós dizemos para nós mesmos, ninguém está vendo. Nós pensamos que estamos enganando a quem? Estamos enganando a nós mesmos. Amanhã ou depois, fatalmente, o problema de saúde baterá à nossa porta. A dificuldade, a hospitalização, muitas vezes, graves consequências, pois somos solicitados pelo tratamento médico, pois a assistência espiritual prestada pela casa espírita não dispensa o tratamento médico. Assistência espiritual, tratamento médico, os dois caminham em paralelo. O Cristo é nosso médico de almas e nós temos que fazer os exames periódicos, frequentar o posto de saúde, o médico, a clínica da nossa confiança e seguir as orientações recebidas por intermédio do Evangelho, que é o médico de almas, e seguir o nosso médico. Se o médico manda eliminar do nosso cardápio determinados alimentos, nós temos que segui-lo. Nós temos que seguir as autoridades que vêm para nos auxiliar, pela fraternidade. O Cristo vem para nos ensinar, na noite de hoje, a determinação, pois, apesar de torturado, debochado pelos homens, crucificado,
vilmente tratado por aqueles que estavam ao seu redor, ele continua semeando em nossos corações a paz, o amor e o entendimento. É Ele mesmo quem nos diz em seu Evangelho: meu Pai trabalha sempre, e eu também trabalho. Está em João, capítulo 5, versículo 17. Já que Jesus não escreveu um diário quando estava na terra, aqueles que o fizeram foram os seus apóstolos. Jesus trabalha sempre para a nossa saúde, para a nossa alegria. No Espiritismo, Jesus não é uma figura crucificada no madeiro infame. Pois para nós espíritas, a cruz é um instrumento de tortura. E nós não vamos andar com uma cruz, um instrumento de tortura pendurado em nosso pescoço. Ou vamos colocá-lo nas paredes, nos recordando deste momento tão trágico para a humanidade, mas que nos cabe reverter. Sejamos nós a eleger na noite de hoje quem deverá nortear o nosso destino. O amor do Cristo, que nos pede continuemos semeando o amor, a honestidade, a paz, não obstante os desafios e contrariedades que estamos enfrentando. Ou vamos nos deixar levar pela dor, nos desviando dos seus sagrados ensinamentos. Somos herdeiros de nós mesmos. Não temos motivo nenhum para reclamar contra suposta injustiça de Deus. Deus não castiga e não dá prêmios a ninguém. Deus nos dá segundo a nossa semeadura. Se semeamos mal, vamos nos conformar, pois vai passar. Mas vamos, a partir deste instante abençoado de dificuldade, semear a caridade, a paz, o entendimento e o amor. Nós estamos aqui ocupando a tribuna espírita na noite de hoje porque nós trazemos em nosso coração muito vivo o ensinamento do apóstolo Paulo, que nos diz: dai o testemunho da vossa fé. A nossa fé no Espiritismo curou a nossa vida. E como Lázaro redivivo, nós estamos aqui. Estamos aqui caminhando, interagindo, trabalhando e semeando o pouco que está ao nosso alcance, mas sentindo a satisfação do dever cumprido e muitas vezes as cobranças da nossa consciência por não termos feito tudo aquilo que estava ao nosso alcance. Com Jesus em nossos corações, nós convidamos a todos para nos acompanhar nesta afirmação que se contextualiza na neurolinguística, ciência da atualidade. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. O mal que me fazem não me faz mal. O mal que me fazem não me faz mal. O único mal que me faz mal é o mal que eu fizer ao próximo, porque me tornará um homem mau, uma pessoa má e, portanto, vulnerável a todos os males que existem na terra. Mas com Jesus em meu coração, a partir das minhas limitações e grandes restrições, eu vou procurando segui-lo e semear, aonde eu estiver, o entendimento, a fraternidade e a paciência. Graças a Deus, fora da caridade não há salvação. Graças a Deus. Obrigado. Obrigado. Dai água a quem tem sede. Obrigada. Então, agora, aquele momento, nós podemos participar. Alguém quer fazer alguma pergunta ou alguma colocação?
Nós vamos ler aqui, ó. Que bom. Tem uma perguntinha aqui pela internet, Afonso. É comprida. Afonso, boa noite. Um forte abraço e a todos os presentes. Se bem observados, os obstáculos são mais aparentes do que reais, mais ameaçadores do que impeditivos. Só se pode avaliar após o enfrentamento. Aquele que cede ante o obstáculo, que desiste diante da dificuldade, já perdeu a batalha antes de a ter enfrentado. Acredito que por vezes é preciso recuar para renovar as forças e avançar sempre, na perda de uma pequena monta, para ganhar resultados permanentes e de valor expressivo depois. Você acredita também que eles existem para nos dar uma chance de mostrarmos as forças de nossas aspirações? É do Lourenço Rendese Júnior, de São Luís. Lourenço, meu amigo, boa noite. Nós estamos no ar, não é isso? Boa noite, querido. Eu acredito, Lourenço, que nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos. Então, a dificuldade, o problema de saúde, ele vem, que é uma plantação nossa. Nós podemos também, estudando a justiça das aflições, analisando as causas anteriores das aflições, nós podemos ter plantado nesta existência ou em existência passada. Nós espíritas acreditamos na reencarnação. Então, nós somos herdeiros de nós mesmos. Resgate é o pagamento da dívida mediante o sofrimento que, eventualmente, causamos a alguém. Então, o meu entendimento é bastante analítico. Agora, nós podemos também, saúde, ter pedido provas para a nossa elevação espiritual. A nossa dificuldade de hoje, os nossos impedimentos, eu não gosto da palavra batalha, porque me parece uma expressão mórbida, não é? Fala batalha, tem mortos, tem feridos. Há pessoas que dizem assim, entre mortos e feridos salvaram-se todos. Eu digo, meu Deus do céu, para com isso, não é? Nós não estamos em batalha. Nós já estivemos em batalha, mas desde Constantino, nos anos 300, nós estamos livres de sermos perseguidos, estamos livres de sermos torturados pela prática da nossa fé. Então, meu amigo Lourenço, eu acredito assim, eu penso com Jesus, a cada dia basta o seu mal. Olhai as aves dos campos, elas não plantam, não colhem, não tecem tecidos, mas a veste que elas trazem, as plantas, as aves, é esplendorosa. Eu penso que com Jesus, se nós, Lourenço, eu estendo essa reflexão àqueles que desejarem nos acompanhar. Se nós fizermos o melhor hoje, com certeza, essa expressão que a juventude, tudo que eu falo para os jovens, eles falam, com certeza, é um jargão, não é? Dos dias de hoje. Se nós fizermos o melhor no dia de hoje, com certeza, juventude, nosso amanhã será melhor. Mas precisa fazer o melhor hoje. Não pode fazer a metade. Não pode dizer assim, para quem tá bom, não é? Trabalhar de má vontade. Muitas pessoas trabalham de má vontade. A expressão não é espírita, mas está acumulando karma. Gostam tanto dessa expressão que não é espírita, mas que eu aplico aqui nesse instante. Estão acumulando dívida espiritual. Nós temos que trabalhar, se estamos no comércio, receber o cliente com satisfação. Se é motorista do Uber, precisa não é oferecer a bala, estou dando bala, mas estou tendo prejuízo. Tomara a Deus que ele não beba água, que assim eu economizo. Eu vou tomara que o aplicativo faça o caminho mais comprido para mim ganhar mais dinheiro. Não pode, é dívida espiritual. Trabalhar para o próximo é trabalhar para Deus. Jesus disse, o que fizerdes a um destes pequeninos, a mim o estará fazendo. Honestamente, eu não acredito em desafios, batalhas no dia a dia. Eu acredito que nós tenhamos que levantar da cama. Eu faço assim. É a receita que eu aprendi com o Chico Xavier. Eu faço assim, levantar da cama em oração.
não colocar o pé da cama antes da oração. Uma senhora me perguntou, e depois que faz a oração, vai levantar da cama com o pé direito ou com o pé esquerdo? Eu disse, não importa. De repente a pessoa só tem um pé, como é que vai fazer? Se eu falar que é com o pé direito, ela só... Deus só pode ter essa deficiência que nós temos que respeitar, não é? Ou é prova ou é expiação. Antes de levantar da cama, mas eu não tenho tempo, eu moro longe, tenho que trabalhar. Oração, antes de levantar, Senhor, ampara-me, protege, vem comigo, Senhor. É evocar a Deus, que é o Pai, e ir em frente com coragem, enfrentar a problemática de frente, porque nós enfrentamos os problemas de costa, né? A gente não parece avestruz, quando vê um problema, enfia a cara ali, não quer trabalhar, fica na cama, piora a situação. Então eu vejo assim, se fizermos o melhor, se formos honestos na relação conjugal, tem que chegar para o marido e dizer, não aguento mais que você está roncando. Vamos procurar um médico, não é? Um especialista. Tem que falar. Porque se vai guardar esse ressentimento, essa restrição, de repente estoura um divórcio, uma divisão na família. Se nós temos problema com o nosso patrão, está fazendo hora extra, não tá vindo na folha de pagamento, marca uma entrevista, procura o departamento de RH, fale com polidez, olha, eu já fiz tantas horas extras, mas não recebi. O que é? Eu sei que a empresa está em dificuldade, mas eu tenho que ajudar também a Casa do Caminho a comprar a cesta básica. Eu tenho que ajudar meu cunhado que está desempregado. Como é que fica isso aí? Que esse mês não vai dar. Não dá, por favor, pagar a metade? Ajuda o senhor e me ajuda. Percebe? Nós precisamos dialogar. Precisamos conversar. Aqui na Casa Espírita é uma porta que se abre. Não é só para entrar aqui, ouvir a palestra, tomar o passe, assistência e ir embora. Nós temos que conversar com os irmãos que estão à nossa disposição para nos auxiliar. E eles são espíritas, guardarão no coração em sigilo a nossa dificuldade e o problema. Não seja um homem bomba ou uma mulher bomba a explodir na família, no local de trabalho. Vamos procurar no dia a dia o diálogo fraterno, semear a paz, o entendimento, sem arrogância. Nós sabemos que nós temos os nossos direitos, mas não precisamos brigar por eles, vamos expô-los, não é? E se necessário for, Jesus disse, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Nós vamos buscar os nossos direitos, mas sem fazer a justiça pelas próprias mãos. Viver com confiança, com alegria e com otimismo. Quando todo mundo diz assim, eu escutei há muitos anos atrás, quando todo o dinheiro do Brasil foi apreendido, confiscado, que o Brasil tinha acabado, que tudo ia acabar. E olha, eu estou aqui. Eu vivi aquela época e foi uma época de grande superação. E foi uma época de maior dificuldade que a de hoje. Que não havia meio circulante, não havia. É difícil para a juventude entender, mas aqueles que estudam história sabem os períodos de dificuldade que o Brasil já passou. Nós vamos superar com confiança. E essa é a nossa prova do dia de hoje. É o FUVEST aí, é o Enem, como queira. O vestibular. Opa! Obrigado, querido. Deus abençoe a todos. Então vamos agora nos preparando para o momento das nossas vibrações. É aquele momento em que nós vamos poder doar o melhor dos nossos sentimentos, das nossas intenções, em prol de todos os necessitados. Como o companheiro bem disse, cada um de nós pode propagar essa sementinha plantada pelo Cristo. E nós vamos fazer agora através das nossas intenções, das nossas vibrações. Vibrando então por todo o nosso planeta, vibrando o nosso amor,
vibrando a paz, o entendimento, que possa estar presente a cada pessoa, a cada espírito que habita todo esse nosso planeta. Vibremos pelo nosso país, que essa paz, que esse entendimento, a força, a coragem de seguirmos adiante, possa crescer, possa estar presente no corações de todos os brasileiros. Vibremos pelos lares, pelas famílias, especialmente aquelas que passam pelas dificuldades da dependência química, que possa haver também o entendimento, a ajuda mútua, a esperança e a coragem da superação. Vibremos pelos nossos irmãos que estão nos hospitais, em seus lares, também passando pelos desafios da saúde, que eles possam se sentir fortalecidos, também buscando a superação, buscando a renovação, recebendo todo o conforto e toda a coragem. E vamos vibrar especialmente por aquela pessoa que nós sabemos, conhecido, um amigo, um parente, que também esteja passando por uma dificuldade, seja de ordem física, moral, material, que nesse momento esse companheiro possa ter fé, esperança, coragem, resignação, mas que tenha determinação de seguir em frente, recebendo toda a força, todo o amor e toda a luz do nosso Pai. E vibremos especialmente pelo nosso lar, que todos que estejam presentes, convivendo conosco, possam receber nesse momento as vibrações de amor, de entendimento e solidariedade. Então nós vamos assim, encerrando, saindo daqui mais fortalecidos, com novos conhecimentos, com a nossa coragem fortalecida, para que possamos ter uma ótima semana e estarmos aqui presentes na próxima semana. Que voltemos aos nossos lares em paz e segurança, gratos ao Pai por mais essa oportunidade. Que assim seja, graças a Deus.